gente então começar a tarde agora com a nossa programação, eu tenho a honra de chamar à frente os nossos amigos que participaram do Campeonato de Operadores da FENASAM. Então, vem aqui à frente o Daniel Marchiori. Tá aí o Daniel? Aê! Também chamo aqui na frente Vinícius Santos. Está a caminho. O Vitor, pode vir também, Vitor. O Felipe e o Douglas, venham aqui. Venham à frente aqui. E o Júnior do PHT, pode vir aqui para o nosso painel. Gente, eu esqueci de alguém que acho que... Então é isso, a gente vai começar esse painel, né? O Oséias está de férias. Aí na programação o Oséias está de férias, não vai poder participar, né? E eu acho que estamos com o painel completo. Posso sentar próximo de vocês? Então tá certo. Obrigada pela presença de vocês, que bom, né? Contar com a presença de vocês. E hoje vai ser uma tarde de compartilhar um pouquinho mais dessa experiência que vocês tiveram dentro do campeonato de operadores da FENASAM. Eu achei importante essa troca, até mesmo para que a gente entenda como foi todo esse processo. Então, eu peço para que vocês se identifiquem, né? Falem o nome, o setor, né? Enfim, e como foi essa oportunidade, como foi participar desse campeonato. Posso passar o microfone para o Vitor primeiro e vai vindo daqui para lá, ou vocês querem começar do Júnior? Começa do Júnior então. Beleza, a gente começa do Júnior. Então o Júnior começa, se apresenta e fala um pouquinho da sua experiência. Eu sou o Júnior, técnico de segurança do trabalho, na Sanasa. Colaboro com a empresa com os treinamentos, né, de brigada, altura, espaço confinado, entre outros. Em formação também como agente de segurança do trabalho, fui convidado para participar dos jogos do saneamento. Eu achei até que não iria esse ano, eu tinha tido a oportunidade no ano passado, mas aí surgiram 4 vagas e dos voluntários lá do setor, eu fui um dos que tive vontade de participar. E assim, foi uma experiência incrível. Eu não sabia o que ia encontrar, joguei videogame bastante, mas foi antes de casar. Era um campeonato de realidade virtual. A princípio seriam uns 3 dias. Aí eu até peguei o contato do rapaz que estava e falei para ele, vou poder estar aí no dia 22. Ele falou, não, vai ter um campeonato nos 3 dias. E aí foi um pessoal também do setor, foi no dia 23 e não teve a mesma oportunidade que eu tive. No jogo, era para ser só as empresas que tinham se inscrito, mas eles abriram para todo mundo da feira. Então assim, eu cheguei, fiz o jogo, fui muito bem, não por ser bom em videogame, mas pelo conhecimento na área de combate a incêndio. E aí até o rapaz lá da feira, que o Gustavo estava perto, ele comentou, nossa, esse é o campeão, pelo tempo que eu fiz. Mas aí não fui, né? Fiquei em segundo, tá ótimo, tive a oportunidade de conseguir trazer o troféu, graças a Deus, né? Não foi mérito, Deus abençoou. Aqui, o segundo troféu lá para a Sanasa, né? Foi um privilégio participar e vestir a camisa da Sanasa, levar o nome da Sanasa e de todos vocês. É mérito nosso. Obrigada, Júnior. Vou passar para o Felipe agora. Boa tarde. Eu trabalho no setor do TPF. A gente faz troca de rede pelo método não destrutivo. E eu gostei muito dessa oportunidade de participar dessa feira especificamente. E foi um pouco assim dificultoso para nós em relação a ser a primeira vez que aconteceu essa competição. A gente precisou fazer uma solda
de ramal de ligação. E a gente ficou assim, com aquele nervosismo, porque, por exemplo, tinha uma lista de regras e aí no dia fugiu um pouco, como era um teste, as regras não ficaram tão claras. Então, tanto que até a nossa colocação, ela ficou, eu no caso, em terceiro lugar. Um dos rapazes que estava com a gente representando a Sanasa, ele foi desclassificado. E um outro rapaz também ficou em quarto lugar. Mas como foi um teste, e tinha um rapaz da George Fisher, né, tinha um representante lá da George Fisher, ele elogiou muito a nossa parte, que a gente foi bem técnico em relação ao serviço. Mas no final o que contou mesmo foi só mais o tempo. Tanto que na conversa que teve, eles chegaram a falar que para uma próxima iam estipular melhor alguns vídeos para a gente conseguir seguir o mais próximo possível, para respeitar as normas da maneira adequada. Mas foi muito bacana, eu só não consegui ver muita feira, que a gente acabou ficando mais lá na parte mesmo focado na competição. Mas teve um outro pessoal que estava junto com a gente, conseguiu passar por lá, conhecer o que tinha de novidade, depois eles acabaram passando para a gente também. E gostei muito, espero que a Sanasa participe demais e que outros setores também possam ir para lá representando em outras categorias. Boa tarde, meu nome é Daniel, sou do setor da elétrica, participei também da Finançam nos jogos e foi do setor eletromecânico, né? A gente tinha que desmontar um motor, né? Uma bomba acoplada em um motor e trocar o rotor, né? A simulação não era necessariamente para trocar o rotor, mas era essa a simulação. Também adorei o convite, né, quando chamou a gente lá, foi poucas pessoas que quis participar do setor, e era a primeira vez também que ia ter esse campeonato lá, foi patrocinado pela Envio, né, junto com a Federação com a Envio. Teve até uma premiação, acho que foi o único jogo que teve premiação em dinheiro, e foi a Envio que patrocinou isso daí. Só que assim, na hora de participar lá, e tá ali mesmo, na hora que a gente tá só olhando, beleza, né? Mas na hora que tem que começar ali mesmo, roda o tempo lá, você fica sério, você não olha nada em volta assim. Foi uma experiência, eu nunca tinha participado, foi uma experiência muito legal, né? Sou um pouco competitivo também, né? Então isso, você fica nervoso, todo mundo olhando em volta, e o tempo vai passando, você quer aprimorar, né? O primeiro foi o Matheus, né? O Matheus com... Isso também, né? Você foi o primeiro a participar. O Matheus com o Naval também foi o primeiro a participar. A gente foi o primeiro a participar, né? Na hora que abriu os jogos. Então, eu olhei esse primeiro a equipe fazendo e a gente tentou aprimorar para poder ganhar o tempo, né? Que era no menor tempo que tinha que fazer. Enfim, deu tudo certo, né? Foi legal. Sanasa também representando a Sanasa lá, trouxemos o troféu também. Eu também não trazendo o troféu, tá guardado, peço desculpas, tá? Não sabia que ia ter esse evento hoje aqui. Me avisaram um pouco em cima da hora, e senão tinha trago também. Mas foi muito legal, a gente ficou em segundo lugar, né? Pouca diferença do primeiro também. E, bom, obrigado pela oportunidade, essa oportunidade de estar aqui também comentando, compartilhando essa experiência. Oi, boa tarde, meu nome é Vitor, sou do setor da TMH, né, manutenção hidráulica, e a gente, né, foi convidado para fazer essa competição representando a Sanasa, e foi interessante que, no caso do Júnior, ele foi sozinho, você também foi sozinho, né, e a gente, em campo, a gente trabalha junto, né, a hidráulica com a elétrica, e a gente acabou também fazendo a competição junto, né, competimos o eletricista com o mecânico, né, lá na Finançam. E tivemos essa oportunidade, né, essa experiência aí de colocar em prática numa competição que a gente faz no nosso dia a dia. Foi bem legal, e também ver outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que nós, de outras empresas, estarem lá também. É uma competição, mas no fundo todo mundo estava lá, né, fazendo o que faz no dia a dia, só que competindo é o que o Daniel falou. Na hora que aperta o cronômetro lá, parece que você sabe, antes você sabe tudo
Você sabe tudo, né? Aí um monte de gente em volta, cronômetro rodando, e aí, nossa, dá um pouco de nervosismo, mas a gente conseguiu representar a empresa lá, ficar no pódio e foi muito legal a experiência. Espero que nos próximos anos também mais pessoas tenham oportunidade de participar, né, porque foi muito legal. Legal. Eu queria compor aqui para o nosso painel Vinícius Santos. É o Vinícius que chegou? Vinícius. Isso. Bênção, Vinícius. Para poder compartilhar também a sua experiência lá no campeonato. Ô Vinícius, o que a gente está fazendo? A gente está perguntando, né? Fala, se apresenta um pouquinho, né? Fala de onde que é o seu setor todo e como que foi essa experiência de participar do campeonato, né? Enfim, compartilha com a gente isso. Onde você gastou dinheiro? Bom, boa tarde, gente. Sou o Vinícius, sou da TMH, trabalho lá em Souza, na base de Souzas. E a primeiro momento fui convidado a participar desse campeonato. Por não saber, né, direito como seria, né, essa prova, como seria essa competição, confesso estar nervoso, né, do que enfrentar. Mas chegando lá, né, tendo a explicação do pessoal da Envio, que era a empresa que estava, né, executando a prova, e vendo o sistema que a gente ia trabalhar e vendo como o básico que o Victor falou, nada mais é do que o nosso dia a dia, né? Então a gente pôde executar, acho que da melhor maneira, da maneira mais rápida o serviço, né? À toa que ficamos em segundo lugar lá. E foi muito gratificante, foi gostoso participar até, né? No final o nervosismo deixou uma sensação de prazer, assim, de ter conquistado, né? Ter competido, ter conquistado ali o segundo lugar. A premiação, na verdade, a gente fez um acordo, foi dividido entre os competidores ali, ó, na amizade, né, na integração de todo mundo, porque cada um ali ajudou no resultado. É isso, gente. Obrigado. A próxima vez a gente usa a tática de chegar mais tarde e não ser o primeiro a competir, porque eles chegaram lá e tinha a bancada de manutenção lá e as duas equipes da Sanasa, as duas primeiras competiram no primeiro e depois a outra já em segundo. E os caras depois chegaram para competir depois já. E outra, como tem um jogo específico da Sabesp e esse que era da Envio, o pessoal já treina no da Sabesp, né? E aí foi para lá já conhecendo eles a primeira vez a bancada, né? E já ganharam tempo assim, e o outro tempo também, todos os tempos foram bons nossos, né? Mas assim, a Envio falou. A Envio comentou também que era a primeira vez, eles também estavam um pouco perdidos, né? E a troca, a simulação era a troca do rotor. Mas na hora de fazer a troca, se tivesse que trocar a junta, né, era a gente que tinha que avaliar. Tinha momentos que você precisava trocar a junta e outros não, né? E o nosso teve que trocar a junta, porque a outra equipe anterior acabou na hora da montagem, acabou mordendo. Não vazou, entendeu? Mas teria que trocar, senão não poderia vazar. Se a gente não tivesse trocado a junta, que acho que talvez seria um passo que deveria ser obrigatório, mas eles falaram também isso aí, que eles vão aprimorar isso daí, a gente talvez tinha pegado até o primeiro lugar, porque ficou um pouco de diferença. O tempo que gastou para poder... mesmo, né? Trocando, não trocando, o tempo é o mesmo, entendeu? E aí a gente ia fazer um serviço, a gente executou um serviço a mais, né? Do que a equipe que ficou em primeiro lugar. Foi só essa diferença também. Mas foi legal, né? Foi de qualquer forma muito legal. Sim, bacana. Também a mesma coisa do Ramal, né? Também a qualidade do serviço também contava assim, não vazar ou não vazar. Mas tinha a qualidade do serviço, seguir as horas e tal, que não foi. Que também, mas foi legal, eu acompanhei todas as. Só do Júnior que não deu para acompanhar porque era um óculos só, né? Mas deles eu assisti, foi bem bem bacana participar e o ano que vem vamos de novo, né?
Vamos de novo lá. Buscar o primeiro lugar. Quem sabe o prêmio maior, né? Aí eu que entro na divisão do dinheiro também. Queria fazer uma pergunta para vocês, né? Eu vi que vocês conseguem, eu acho que foi o Vinícius que falou que nada mais é do que a minha atividade do dia a dia, ali que eu estava executando no campeonato, né? Mas o que esse campeonato trouxe para vocês estarem aplicando no seu dia a dia, no cotidiano, no trabalho de vocês? Tem alguma outra coisa que teve bacana que vocês extraíram disso? Eu acho que talvez a questão da velocidade, assim, porque a gente tinha um tempo, né, para fazer, no máximo era 40 minutos. Então a gente tinha que se basear nesse tempo e fazer o mais rápido que a gente pode. E acho que foi mais ver a nossa capacidade de execução tão rápida, assim, porque a gente chega hoje, vai no setor, conversa com o operador, troca ideias, né? Mas se você chegar só para executar, né, eu achei que a questão da velocidade da execução do serviço, acho que foi o que chamou mais atenção, assim, foi conseguir executar o serviço tão rápido, né? Porque a gente já também faz isso muitas vezes durante vários anos, então a questão da velocidade da execução do serviço foi que trouxe o retorno do campeonato. Executar sob pressão, né? Executar sob pressão, porque aqui a gente conversa, né? E aí, sob pressão, a gente viu que é capaz de fazer muito rápido. Em relação à parte que eu estava observando, que eu consegui extrair, foi que não só as propagandas da Sanasa, que apresentam aqueles números de qualidade e tudo mais, eu consegui ver de perto, na prática, que realmente a gente, aqui da Sanasa, a gente de fato tem uma qualidade técnica muito diferenciada, pelo menos das empresas que eu observei ali participando. A Sanasa, ela está assim, como fazer anos-luz à frente de muita empresa, e empresa grande, mas a Sanasa eu vejo que não só que ela mostra de números nas propagandas, nos outdoor e tudo mais, mas eu vi na prática que a nossa qualidade técnica ela é muito, muito avançada mesmo. Alguém tem alguma pergunta para eles? Queria parabenizar, né? É o que eu falei mais cedo, acho que muitas pessoas não estavam. A gente aqui, cada um de nós executa um trabalho que é uma peça nessa engrenagem Sanasa, né? Às vezes a gente acha que apertar ali o parafuso não é nada, mas deixa aquele parafuso sem apertar, né? Para ver o que acontece, né? Não troca lá a junta para você ver o que acontece, né? Então a Sanasa só é o que é hoje por causa de cada um de nós aqui, né? Eu, vocês, todos nós que executamos cada passo, cada pedacinho dessa grande empresa, né? E eu fiquei com uma dúvida. Assim, eu não me lembro de ter visto, faz muito tempo que eu fui na FENASAM. E tem, todos vocês são cronometrados por tempo. Como que é exatamente, assim, como que foi? Chegou, tem que executar, faz correndo, e quem fizer mais rápido tem a qualidade envolvida? Como que... Alguns relataram um pouquinho mais, outros falaram um pouco de forma mais rápida, então eu queria entender como que foi, assim, o jogo, o game, o campeonato. Bom, eu vou falar do que a gente participou, né? Não consegui acompanhar o do Júnior, dos outros, dele também, do Felipe, não consegui acompanhar. O nosso tinha um tempo, né, para fazer máximo, mas o ganhador seria no menor tempo. E tinha todo o serviço detalhado que teria que fazer, né? E se você não seguisse ali algumas determinadas normas, por exemplo, que nem tinha que energizar, né? Por isso que era um conjunto eletromecânico, né? Então tinha eu que sou eletricista e o Vinícius que é da hidráulica, né? Então assim, se não seguisse os passos certinho era penalizado. A gente sofreu inclusive 1 minuto de penalização, né? A gente sofreu 1 minuto de penalização porque
a gente pulou uma etapa, então tudo é em etapa. Então, assim, teve outras pessoas também foi penalizada por não seguir exatamente o procedimento, né? E a penalização era realmente acrescentar minutos, porque o objetivo era fazer no menor tempo, né? Então, não sei se a sua dúvida era essa, né? Mas assim, era fazer o serviço no menor tempo e seguindo exatamente as etapas que tinha que seguir, né? E no final, no caso da bomba nossa, tinha que recalcar sem vazar nada. Se vazasse também seria penalizado. Então assim, vocês tinham que trocar uma bomba? O rotor, né? A gente pega o conjunto do motor, aí tem o rotor da bomba, né? A gente tinha que trocar a peça dentro da bomba, que é o que faz girar para recalcar a água lá, né? Tá bom, obrigada. O do Júnior foi diferente? Os outros não era exatamente o mesmo trabalho, mas era mais ou menos isso. Tinha que seguir as normas e fazer no menor tempo, né? O seu foi diferente. Eu acompanhei o deles, foi muito incrível, porque assim, além de fazer no menor tempo, que nem ele falou, tinha que funcionar. E no caso do Felipe não podia ter vazamento. Então a pressão era o tempo e a qualidade do serviço. Tanto que o João foi muito bem. O João, eu estou até triste, né, Felipe? Ele não ia entrar no par, ele foi muito técnico, mas não foi muito distante do tempo. No meu caso, eu tinha 2 joysticks, um óculos gigantesco no rosto, não enxergava nada. Aí o cara que falava, você fica aqui. Aí a tela aparecia, ele falava, você vai ter que apagar isso, apagar aquilo, apagar aquilo. E tinha 4 extintores, de água, de espuma, de pó químico e o CO2. Então eu tinha que escolher o extintor correto para apagar o fogo correto. Só que eu sabia que o de pó era BC. Então eu não precisava pegar o CO2 para apagar o elétrico. Eu ganhei tempo aí. Então o menor tempo que quando eu cheguei, tinha sido 1 minuto e 19. E aí eu fiz acho que em 36 segundos. Mas por conta dessa estratégia. E por fim eu falei, eu vou testar o pó no de água também, que era uma prateleira com caixa de madeira. Na prática, pessoal, não apagaria. No jogo apagou. Então quer dizer, eu apaguei tudo com o extintor de pó. Essa foi Não, mas eu avisei pro William. O William ele ia ter condições também de trazer mais um troféu. Então isso que eu fiquei um pouco triste, porque eu não sabia que não ia ter no Gênesis 3. Então os outros colegas foram, mas acabaram não tendo a oportunidade. Era para eu ter ficado em terceiro lugar, e com certeza o William ia pegar com a minha dica o primeiro. Então o primeiro ia ser desbancado e eu ia ficar em terceiro. Eu só fiquei assim preocupado, porque eles abriram para todo mundo a feira. Então qualquer um que tivesse um pouco de conhecimento de brigar de incêndio e fosse bom de videogame, porque o caso cair. Naquele negócio de rápido, você anda assim, só que não está vendo nada. Eu perdi o equilíbrio. Mas eu já dei um passo para frente e consegui me sustentar. Foi muito legal, nunca tinha participado. Para minha realidade, eu sou um pouco velho, né? Tenho 45 anos, mas não considero que tenho 100. Eu prefiro o prático mesmo. O treinamento com realidade virtual, para mim foi legal, foi uma experiência nova, mas no treinamento eu prefiro a parte prática. O fogo de verdade, o extintor de verdade, eu acho que é mais lúdico, né, para aprender. Obrigada. Que legal, né? É gostoso a gente estar compartilhando essas experiências, né? Queria saber com vocês uma coisa mais técnica, né? Qual que é o período de inscrição? Como que faz para fazer essa inscrição para participar, né? Até mesmo para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento como... Na verdade, quem fez a inscrição de todos foi a gente recebeu um convite da afinação dos jogos, né, de inscrever profissionais das categorias. A gente tentou inscrever em todas. A única que não participou foi no JAR Test, que era das ETAs. Perderam a oportunidade de ganhar, porque acho que até tinha pouco participante, até acho que quase quis para ganhar, mas aí ia ter que trabalhar na ETA depois, ia ficar complicado também, pessoal. Ó, o cara que nunca trabalhou na ETA ganhou o JAR Test, lá ia ficar chato, né? Aí, essa era uma competição. E o Oséias que ganhou na competição dele também, que foi legal, porque ele foi o primeiro a fazer, né?
A gente nem acompanhou ele fazendo, e depois o rapaz lá do laboratório lá que tinha, falou, acho que o da Sanasa vai ganhar, porque ele fez bem e também tinha que acompanhar com o gabarito do resultado, qual resultado tinha que ter a análise que ele fez. Então, ele também mandou muito bem, ele chegou, fez, foi embora. Depois a gente procurou ele lá, não achou, aí ele veio no dia seguinte aqui para receber o troféu, que o Douglas pegou uns 4 troféus lá também, né? Pegou o troféu para todo mundo que ia embora. Só não pegou o cheque. Só o cheque que você não pegou, porque eles foram embora, né? Boa tarde, pessoal. Sou o Douglas, bastante gente me conhece. Eu estou coordenador lá na troca de redes, junto com o Felipe. Fazem 14 anos que eu estou nesse cargo. E assim, eu queria falar um pouco, não só da competição, como do Integra. Esse Integra, eu acho que ele serve, o nome diz Integra. E assim, tem algumas pessoas que estão aqui, que participam de outras ações da empresa, tem pessoas aqui que são gestores, e eu acho que nós precisamos ter uma mudança na mentalidade dos gestores. Eu, como gestor, procuro inserir o nosso funcionário que está lá na vala. Então, como que a gente faz? Traz por uma participação aqui, leva numa competição. A gente tem que ter um contato com o pessoal da qualidade. Então, assim, como é que você mandou o Felipe lá? Né? Não foi só o Felipe. A gente mandou 3 funcionários para participar dessa competição. Então, assim, como? A gente tem que ter uma integração com o Gustavo, com o pessoal, com a Jaque, com todo mundo da qualidade. Então, se eu me afastar desse pessoal, eu não consigo trazer o meu pessoal de campo para mostrar o valor nosso. Né? E é um valor grande, gente. O Felipe falou da qualidade do serviço, o Daniel falou. Eu tenho que falar para vocês um prazer ter o Daniel como companheiro, porque o pai dele trabalhou comigo na Domada 5. Então eu vi o Daniel molequinho lá no portão da Domada. É verdade, ele sabe disso. Então, assim, como que a gente valoriza o funcionário? Mostrar o valor dele para ele primeiro. Então, a qualidade dos nossos trabalhos na competição, o juiz me chamou, que eu fiz parte da avaliação, né? Porque foi meio que improviso, ficou definido que seria só o tempo, mas o Felipe ficando em terceiro, mesmo em terceiro, ele pediu para citar a menção honrosa do Felipe, do trabalho que ele executou, apesar de demorar um pouco mais do tempo, e dos outros 2 que participaram. Um foi eliminado porque fez um procedimento que eles julgaram que deveria ser o inverso ao que ele fez, e o João, que nem o Júnior citou, que demorou, mas eles ficaram surpresos com o jeito que o nosso pessoal fez a solda, que foi a competição, né? Então, assim, acalma, confere, faz tudo. Então, assim, isso foi na competição? Foi. Mas a hora que ele está fazendo uma ligação na rua, ele faz igual ele está fazendo na competição. Então, isso é uma coisa que eu queria destacar, que a Sanasa não ganha troféu, isso aqui é simbólico. Os outros que a gente está aqui com as camisas que a gente recebeu, e vai receber muito mais. Mas não é porque faz festa, faz tudo. É porque o serviço nosso é de qualidade. Então isso eu queria deixar claro. E essa mensagem, para quem está aqui, que é gestor, talvez ter um pouco mais de tentar olhar e inserir todos os seus funcionários. Então assim, já que me cobrou, você tem que trazer mais gente. Eu não trouxe porque a parte do meu pessoal que está lá, a gente está recebendo um fornecedor para compra de equipamentos para melhora do dia a dia deles. Esse pessoal que ficou lá, amanhã eles vão estar aqui. E eu já falei com eles agora antes de vir para cá. Para a gente continuar sendo a melhor empresa do Brasil. Beleza? Não, é o que eu falo. Às vezes, no meu funcionário, eu não posso colocar 2 funcionários, não posso deixar 2 funcionários dele participar, 2, 3. Não, o funcionário tira férias, o funcionário tem atestado, o funcionário
traz o funcionário para cá, traz o funcionário para o nosso dia a dia. A gente tem feito o café com o diretor, que também é para isso, para integrar, para fazer. A gestão da empresa tem que ter que esses funcionários que todo funcionário é importante para ela, e o vice-versa. O funcionário tem que ter que a gestão e que o dia a dia da empresa é importante para ele. E os troféus, as premiações que a Sanasa tem recebido, não é porque a gente entra no jogo a gente, é a fábrica de troféu, ou fábrica de medalha, ou a gente está... São consequências do nosso dia a dia, da nossa melhoria em gestão e operação, da nossa excelência em tudo que a gente faz. E é o que a gente vê, e esse troféu nada mais representa do que a gente tem na rua aí, da população e da pesquisa de satisfação, que é de 99% de satisfação, da nossa nota 8.4 na área. Então, tudo isso é consequência do trabalho de cada um de nós. Tem os pontos fora da curva? Tem, mas se a gente conseguir remar aí com 80% do nosso pessoal, a gente vai estar sempre na excelência, e a gente vai saber que é o que mantém a Sanasa pública, o que mantém a Sanasa na ponta, e o que protege o nosso emprego hoje é isso, tá? É a nossa qualidade no serviço. A gente não tem a população reclamando do nosso serviço, igual a gente tem em São Paulo, por exemplo, agora a Sabesp, em outros lugares. Então a qualidade do nosso serviço é o que mantém o nosso emprego, e o emprego dos nossos filhos, dos nossos netos, se Deus quiser. A gente vai ter, igual teu pai trabalhou aqui, quem sabe seu filho vai trabalhar aqui também. Isso é bacana, e não é concurso e tal, mas mesmo assim é uma cultura que a gente leva de pai para filho, que a gente busca lançar, e que a gente busca de um para o outro tentar sempre buscar essa excelência. Acho que é isso. Valeu. Só fazer um adendo rapidinho, igual o Victor falou, estava bem equalizado lá o nível do pessoal. Então, que nem o Gustavo falou, é um reflexo da qualidade do nosso serviço, né? Nós sobressaímos. Mas foi ótima a pergunta da Amanda, porque nos treinamentos, muitos funcionários se interessam. Então, isso que o Douglas falou, não é mentira, tá, pessoal? Muitos setores. Como que eu faço? Eu orientei eles. A FENASAM que abriu. Então, da segurança do trabalho, ano passado foi a primeira vez, estou acabando a bateria. Foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de participar. Não tinha jogos do saneamento para a segurança do trabalho. Então, dessa vez teve elétrica, teve o pessoal da manutenção, hidráulica, teve o pessoal da operação de rede, né, normal, mas não é aberto para todos. Então, quem faz é o pessoal da qualidade mesmo. Mas foi boa a pergunta para dar esse gancho, porque o pessoal pergunta para mim, eu falo, não, gente, não é assim que funciona. Vocês têm que ligar na qualidade, verificar se tem o espaço. Mas assim, a Sanasa está de parabéns, que o Daniel comentou, no meu setor também não foram todos que tiveram vontade de participar. Graças a Deus sobrou espaço para eu voltar de novo. Espero que continue assim, né? Era isso que eu tinha para falar. Bem, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Senão a gente ficava aqui a tarde toda conversando com vocês. É muito gostoso estar compartilhando essas experiências, e eu tenho certeza, assim como o Douglas e o Gustavo falou, a Sanasa ela é uma empresa de excelência, e ela é excelência por causa de cada um de nós que constrói no nosso dia a dia essa Sanasa, né? Então, parabéns para vocês e muito obrigada por estar compartilhando isso com a gente.